Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga, sou analista aqui na Encore e vim gravar aqui o vídeo para vocês de abril. Hoje é dia 5 de maio, 7h36, eu costumo gravar mais à noite, mas hoje eu vou gravar um pouquinho mais cedo o vídeo para vocês. Mas vamos lá, galera. Imagina que eu e você, imagina que nós dois aqui, a gente fosse alocador, né? E nos últimos 10 anos, ou até 15 anos, a gente estivesse debatendo a locação, mas não aqui no Brasil, a gente estivesse na Park Avenue com a 58 nos Estados Unidos, discutindo a locação, né? A gente ia falar de Brasil, né? Depois de tantas narrativas sensacionais para os Estados Unidos, né? Sei lá, acho que provavelmente não, né? E é exatamente isso que está mudando agora, rápido, e que me deixa muito otimista. Todos os alocadores, né, especialmente os americanos, né, todo mundo ficou muito tranquilo e corretamente de estar sobrealocado nos Estados Unidos nesses últimos anos. E agora é um ambiente mais incerto, né? Será que eles vão continuar tranquilos? Ou será que essa turma aí que está na Park Avenue, ou a gente lá discutindo uma locação, a gente não ia começar a pensar no what else, né? What else? Né? O que tem por aí no mundo? Né? Faz sentido ficar tão sobralocado em Estados Unidos? E aí lembrando que tem um país, né, cujos preços estão ridículos de barato ainda, que está encerrando o seu ciclo de alta de juro, que pode passar por uma grande mudança na direção política, né, igual passou a Argentina e o Chile está passando, e que está fora, né, dessa bagunça tarifária, né? Me parece bem lógico isso, né? E como todo mundo sabe, um pouco de dinheiro vindo para o Brasil faz muita mudança. A gente vai falar dessa mudança de paradigma nesse vídeo, mas também vamos falar de Trump, vamos falar dos Estados Unidos, vamos falar de China, Brasil. Mas antes, vamos começar prestando contas, como eu sempre faço. O mês passado, tanto no relativo quanto no absoluto, foi o melhor mês da história da Encore, em termos de performance. Quem acompanha a gente sabe que a gente estava otimista e alocado. Isso deu certo no mês passado. O long bias, o Encore long bias no mês passado subiu, depende do FIC, né? Mas subiu algo entre 14,7 e 15,1 pontos percentuais. O Encore Ações subiu 13,2. Isso contra o Ibovespa que subiu 3,7 e o SML 8,5, né? Então a gente abriu bem do Ibovespa no mês. Com isso, o Encore long bias está subindo, sei lá, quase 25% no ano, um pouquinho menos, 24% e altos. O Encore Ações subindo 22% no ano, contra o Ibovespa que está subindo 12,3% no ano e o SML 18%. Então foi realmente um mês muito bem, muito bom. A gente está feliz por aqui, mas como diria um certo presidente, tem que manter isso, né? E a gente acha que, apesar dessa alta toda, esse é só um começo de um ciclo, né? O Ibovespa mal subiu, inclusive. Um começo de um ciclo excelente. E quem nos quiser dar a honra de tocar parte do seu dinheiro, é só entrar no nosso site, Encore, Encore.am, de Asset Management, Encore.am, clicar lá em cima, ali, ó, tem um Invista Aqui, e lá estão todas as plataformas que distribuem o nosso fundo. Então é isso, pessoal, esse é o recadinho, foi um mês muito bom, vamos seguir. Vamos começar aqui, vocês sabem que eu fico olhando para cá porque é onde está minha colinha, né? Vamos começar falando sobre os Estados Unidos, né? E antes de mostrar gráfico e tal, eu queria falar uma coisa mais, sei lá, mais teórica aqui, que é sobre o Trump e sobre a incerteza que ele tem trazido para os investidores de lá, que essa é meio que a base do call. E aqui não tem nada a ver com call político, tá, galera? Não importa se eu ou se você gosta ou não do Trump, tá? Então, primeiro, para entender, não ficar só na opinião rasa, ele é louco, não sei o que lá. Primeiro vamos tentar entender o que ele quer. O que ele quer com isso tudo, né? E para mim é simples, dá para ser um pouco mais complexo na resposta, mas simplificando, eu acho que ele quer sim trazer de volta algumas indústrias, especialmente algumas essenciais e tal, mas o que ele quer realmente é tentar reduzir. Ele quer tentar alternar, mas assim, não acho difícil. Mas no mínimo tentar reduzir a velocidade de que a China tem evoluído em sua possível conquista de supremacia global, enfim, um call de ciclos globais. O Ray Dalio fala muito sobre isso neste nesse livro aqui, né? Esse livro aqui fala bastante sobre isso. E o livro é grande, nem sei se vocês precisam ler. O ponto é que ele faz um videozinho de uns 45 minutos, que eu vou botar aqui, ó, quem está no YouTube, eu vou colocar aqui embaixo
o link para o vídeo que explica bem essa história do ciclo, da supremacia e tal. Esse vídeo deixa muito claro, é muito fácil de entender o que incomoda tanto o Trump. E isso passa, é claro, tem mil formas de você, né, tentar reduzir esse ciclo, mas certamente passa em tentar reduzir o déficit comercial com a China, especificamente. Isso na cabeça dele, tá? Não necessariamente na minha ou na sua. Enfim, na cabeça dele, isso certamente passa em reduzir o déficit comercial. E é óbvio para mim que o Trump se importa muito menos com aqueles outros países que estavam naquela cartolina bizarra que ele mostrou lá no Liberation Day. Não tem nada a ver com aquilo. Alguém realmente acha que ele se importa com aquele país que só tem pinguim lá? Enfim, ou com um monte de país. Não tem nada a ver com isso, né? E aí, como bem disse o Daniel Ades da Kawa, no último podcast que eu vi dele com o Thiago Salomão, um abraço para os dois. É aquela coisa, né? Se o Trump chegar lá, é tudo método, né? Se o Trump chegasse lá e não aumentasse a tarifa de ninguém, só botasse a China em 100%, né? No dia seguinte tá todo mundo reclamando, mano, que absurdo, como é que ele faz isso e tal, né? Quando ele coloca pra todo mundo, aí tira de todo mundo, deixa só a China, né? Todo mundo fala, pô, ufa, assim tudo bem, menos mal, né? Tipo, é método, né? Essa estratégia pra gente aqui é bem clara. Eu recomendei aqui em janeiro, acho que se não me engano, o livro do Scott Adams, o Win Bigly, né, que eu acho que melhor de ler do que o Art of the Deal do Trump, para entender essa estratégia deles fazer de doidão, chicken game, enfim, tudo isso é método. É besteira, que eu vejo muita gente falar, e é besteira falar que o Trump arregou quando ele volta atrás em tarifa. Tem nada a ver, porque isso era previsível e faz parte da estratégia. A parada é ali com a China, que está lá alto ainda, né? Então, ok, se é isso, como estamos, né? E o que isso tem a ver com o meu call otimista de Brasil, né? É simples, são dois pontos. O primeiro é, ele ainda não conseguiu o que ele quer. E não dá para falar ainda se ele vai conseguir ou não. Mas isso não importa pro call. O que importa é o ponto 2. Já dá para falar com absoluta certeza de que, conseguindo ou não, ele já adicionou um elemento chamado incerteza, insegurança. E que todo mundo viu isso, ficou muito claro, né? De várias formas que eu posso provar. Uma delas é essa aqui, né? Que é o VIX. O VIX é o índice de volatilidade do S&P lá, né? É a volatilidade esperada, né? A volatilidade futura, né? Ou seja, quanto mais alto, mais incerto, né? Então aqui bateu em níveis que teve um dia no ano passado que bateu também, que foi meio esquisito, mas não tinha batido desde o Covid. E outro jeito, além do VIX, de ver, tem várias formas, tá? É esse gráfico aqui. Esses dois gráficos da Goldman junto com o FactSet, que eles fazem o seguinte: você pega primeiro este gráfico da esquerda. O que é isso aqui, ó? Ele pegou todos os resultados das empresas e pega os transcripts, né? O conference call, lá eles pegam a transcrição e procura pela palavra incerteza, uncertainty, né? O número de empresas falando sobre incerteza dessas 600, do estoque 600, superou 60%. Olha o tamanho que é. Quanto mais para baixo, mais gente falando. É esse eixo aqui, né? É isso. A última vez que falaram tanto de incerteza foi no Covid. E antes não tinham falado tão cedo. A linha azul, azul clara, só para explicar, isso que é a revisão de lucro dessas mesmas empresas e percebe que, obviamente, quando a incerteza aumenta, os analistas revisam o lucro para baixo. Então, olha o que aumentou as empresas citando incerteza. E o da direita é igualzinho, só que olhando de uma outra forma, é olhando para os analistas, pegando todas as empresas e do mesmo estoque 600, e você pega lá quem revisou para cima, né, que é o upgrade, e subtrai pelo quem revisou para baixo, que é o downgrade, né, e divide pelo número de estimativas, e isso, que é a linha azul clara, que está invertido em relação a um ao outro, bateu menos 40, ou seja, muito mais downgrade. Ó, eu estou na frente aqui da tela, desculpa. Tem muito mais downgrade do que upgrade. A linha azul é parecida com a linha anterior, que é o número de revisões tal, que também segue para baixo. Então pronto, né? Tá bem claro aí o nível de incerteza que o americano está trabalhando, né? E aí fica a pergunta. Volta lá, a gente tem na reunião lá na Park Avenue, lá com a 58, né? Se a coisa tá tão incerta, faz sentido estar tão sobrealocado nos Estados Unidos, como o mundo inteiro está?
É simples como isso. Então, assim, não importa muito se a estratégia do Trump dá certo ou dá errado para este meu ponto. O que importa é que o método traz incerteza. Incerteza leva à diversificação. E aqui, lembrando, estamos extremamente subavaliados, de preço super barato, e subalocados, né? Ninguém tem Brasil hoje em dia. Mas vamos continuar falando sobre os Estados Unidos. Ah, Cara, a gente tá numa fase que tá difícil de analisar indicadores, né, os dados que saem todo dia que a gente fica olhando por aqui, tá muito difícil de olhar esses indicadores de curto prazo, porque tá uma bagunça por causa da guerra das tarifas, porque isso fez com que as dinâmicas mudassem. Quem consegue, quem podia, comprou, antecipou a compras, né, importações, tudo isso, que é o tal do front load, que eu vou citar algumas vezes ao longo do vídeo. Ah, o fato é que acaba vindo dados mais fortes, né, por causa disso, né? E que não sei se faz sentido, porque né, dessalonalizar esse tipo de dado, enfim, não conversa, porque tem um fato novo que é o front load. Por exemplo, esse gráfico aqui na tela, aqui, ó, agora, aqui. Esse gráfico, ele mostra o front loading que a gente fala aqui, né? O que é isso, né? É net exports, ou seja, para baixo é net importação em relação a como é que isso contribui ao PIB, e foi o menor número desde o final o final da Segunda Guerra Mundial. Assim, tipo, foi realmente um número de importação gigantesca, que é o front load. E tem outro jeito de mostrar também que é legal, que é esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico é do Citi com Bloomberg, que é containers saindo da China para os Estados Unidos. Aí você olha a linha de 2025, estava bem mais alta que o normal aqui, esse dado é bem atualizado, obviamente que era o front load aqui, a galera importando o que dava para importar, e esse dado já colapsou e talvez continue colapsando, né? Então, é óbvio que apareceram números mais fortes recentemente aí. Inclusive, hoje mesmo apareceu um dado que a gente ficou um olhando para o outro aqui, enfim. Mas que a gente, de certa forma, tem que ignorar por causa disso. Mas se apareceram dados muito fortes porque teve o front load, o que vai acontecer agora? A gente pode ver dados colapsando, né? E que talvez assuste muita gente, né? Vamos ver. Ah, e outra coisa que voltou a crescer, e que é bem curioso, esse dado também é de hoje, na verdade até a semana passada, mas que saiu hoje, que também é do FactSet, que a Goldman pegou, que é a mesma coisa que eu falei aquele outro lá de olhar os transcripts, as transcrições dos calls e ver quanto a gente falou de incerteza, mas é de falar da palavra recessão. E olha o que aconteceu, né? Recessão, tá, pessoal? Assim, isso tá subindo, voltando para números como foi no Covid, ou como foi na época do tal do hard landing. Lembra daquela discussão se era soft landing, se era hard landing, todo mundo falando em possível recessão. E eu falava muito aqui no vídeo do tal do Dollar Smile, quem me acompanha faz tempo deve lembrar. O fato é que este fantasma da recessão voltou a rondar os investidores americanos, tá? Mais um motivo aí para a gente repensar se aquela sobrealocação nos Estados Unidos faça sentido, né? Porque, vamos lá, galera, de novo, volta, imagina a gente tendo as reuniões do nosso Fund of Funds nos Estados Unidos, que a gente aloca dinheiro globalmente lá na Park Avenue, com whatever que você quiser. Relembra o passado, né? Fazia total sentido a gente ficar sobrealocado dos Estados Unidos. Não foi um erro, né, pensar nisso no passado, né? Foi uma sequência de narrativas americanas lá que foram muito bem, foram dando certo, né? Desde a App Store, né, quando vieram os smartphones, né, um monte de exportação de serviços de tecnologia. Aí teve o Trump 1, né, que ele reduziu bastante impostos corporativos. Aí teve o juro baixo no Covid. Aí teve AI, né? Pô, AI foi uma narrativa espetacular, né? Você vê a Nvidia vendendo chip pra caramba como tava vendendo. E por fim, agora, a história do excepcionalismo americano. E aí, eu entendo quase todas as narrativas, eu acho que fazem sentido. Mas essa do excepcionalismo americano, eu sei lá, né? O Gave Call tem um call interessante. Eles consideram que esse US exceptionalism talvez seja uma das maiores bolhas de investimento de todos os tempos, né? Esse aqui é um artigo que eu vi pelo Gavecall, que aí eu fui buscar, esse print é meu, do final do ano passado, lá do Financial Times, falando disso, the mother of all bubbles. Assim, vamos combinar, né? Dá pra entender, pensar assim, né? Porque assim, eu entendo AI, você vai lá ver o resultado da Nvidia subindo e tal. Eu entendo o Apple App Store. Naquela época a Apple negociava a PI baixíssimo, voou. Enfim, eu entendo esses. Mas citar o US exceptionalism como um motivo para os Estados Unidos negociar no raio do múltiplo me parece bobeira, porque os Estados Unidos é de fato excepcional.
mas eu tenho que ver se ele ficou mais ou menos excepcional, né, ao longo do tempo. E aí vem um DeepSeek, que mostra que talvez a China não esteja 3 anos atrás em AI dos Estados Unidos, talvez não seja nem 3 meses. Aí você pensa, pô, será que esse excepcionalismo né, tá certo? Né? Eu não sei, né? Não é muito fácil de falar, né? E aí a gente volta a pensar se vale a pena ou não ter tanta diferença de múltiplo, tá tão sobrecadular, e pensar no what else, cara, what else. Se a gente quiser dar uma diversificada global, o que tem por aí? E aí eu volto com o argumento. Tem um país que está super barato, que está terminando o seu ciclo de alta de juro. Ah, e uma lembrança, tá? Desde o fim do FHC lá atrás, em todos os anos que o juro que cortaram os juros no Brasil, em todos a bolsa subiu, tá? Todos. Pode ter essa mega virada política que eu ainda não acho que está no preço. Zero, não foi zero preço nisso, eu vou falar mais no final do vídeo. E que tá fora da bagunça da guerra de tarifas, cara. Assim, parece, sabe, que nós lá na Park Avenue, a gente fala, ok, let's put some money in Brazil. Not that much, just a little, né? Só um pouquinho. E mais um pouquinho já faz todo o estrago, como a gente consegue ver nos dados de fluxo desse ano. Né? Esse ano, o fluxo de dinheiro aqui no Brasil, ele chegou a estar uns 10 bi positivo de gringo colocando dinheiro aqui. Aí foi a quase zero nos primeiros dias ali dessa história depois do Liberation Day, da guerra de tarifas. O Smart Money, aqueles dias de queda lá, vendeu rapidinho e tal. De lá para cá já comprou 15 bi de reais, que não é nada em dólar, nada, é um pouquinho de dinheiro, e mesmo assim fez esse estrago todo na bolsa. Você olha em papéis específicos, teve muito papel aí que subiu pra caramba porque tinha um gringo comprando e coisa assim, né? Então pouco dinheiro faz muito estrago, e é por isso que eu acho que o Brasil vai continuar indo bem. Não é só este mês e tal. Vai ter, né? Obviamente, ninguém não sobe em linha reta e tal. Mas é este call que eu chamo de what else. E acreditem, galera, assim, vocês sabem que a gente tem cliente estrangeiro aqui, mais da metade da Encore é estrangeiro, isso deve aumentar ao longo do tempo. Que eu tenho falado muito com estrangeiros e eu testo essa tese com eles e tenho ouvido muito disso de lá também, tá? Bom, para terminar sobre os Estados Unidos, tá tendo, já foi 17 minutos dos Estados Unidos aqui, né? Tá tendo temporada de resultados por lá, né? E é sempre importante ver a temporada de resultados. E, de fato, até agora, os lucros estão vindo um pouco melhor que esperado mesmo, que esse aqui é quanto estava esperado e quanto é que foi. Mas você repara que sempre acontece isso. Isso é normal. Inclusive, quando é queda, ele cai menos. Né? Isso é normal. O que eu acho que é mais importante do que olhar para isso é olhar este outro gráfico que eu já trouxe outras vezes, que é da Goldman, ele faz um conjunto com o FactSet, né? Que eles fazem uma coisa muito legal, que é pegar as empresas que reportaram melhor que esperado e ver como é que eles reagiram no dia seguinte, e pegar as que reportaram pior que esperado e ver como elas reagiram no dia seguinte. Né? E, de novo, já mostrei isso em tri passado, quando ela reporta melhor que esperado, ela sobe menos, né, do que a média. E quando ela reporta pior que esperado, ela cai muito mais que a média. Né? O que significa isso? Significa um mercado crowded, um mercado que está sobrealocado, né? Um mercado que não tem comprador marginal. E saiu no resultado melhor que esperado, quem compra? Pô, a galera já tem a ação. Tem pouca gente para vir comprar mais e fazer ela subir. Mas pô, a ação reagiu pior que esperado. Ih, vende, um monte de gente, né? Para vender, ela cai mais que o esperado. Então é isso meio que significa este gráfico, e de novo está acontecendo. E o fato, gente, é que os Estados Unidos ainda está caro. Né? Isso aqui eu trouxe, tem 1 milhão de formas de mostrar isso para vocês, mas como estava no meu relatório, eu estava olhando lá, eu trouxe para vocês que está fácil, né? O Nasdaq, o que é essa linha, né? Aqui, essas duas, os dois fins aqui da vela aqui, é o 95% e o 5% de percentil de múltiplo. Aqui é 75 e 25, e aqui é a mediana dos últimos 20 anos, é a linha cinza, e a bolinha onde a gente está agora. Né? Então você vai olhar o S&P, a gente está quase perto do 95 percentil, a 20 vezes lucro. O Nasdaq é acima do 75 também, não longe lá, porque aqui também, né? São os últimos 20 anos, mas mesmo assim o Nasdaq tem mais elasticidade de múltiplo por motivos óbvios. E aí... Então, assim, mas todos muito, muito acima da mediana, né, de 20 anos. Quem está mais perto da mediana são os caps menores, que é o Russell,
o equal weight do S&P, ou seja, você trata as Mag 7, né, você trata as empresas grandes do mesmo tamanho de todo mundo, aí o múltiplo cai bastante, e as mid caps aqui um pouquinho abaixo. Então assim, na verdade não é que os Estados Unidos inteiro tá caro, não. Assim, parece que as grandes tão caras. A gente já falou sobre isso mil vezes aqui, que é a história da concentração do S&P, que não faz muito sentido, e tudo isso. Então, é isso, tá caro, né? Enfim, eu realmente acho que essa sobrealocação aí, não sei se faz muito sentido. Bacana, então de Estados Unidos é isso. Vamos agora falar, antes de falar de Brasil, vamos falar um pouco de China e de commodity, né, que teve coisa que mudou, teve coisa que eu falei no último vídeo também que já mudou. Vamos começar falando primeiro de China, né? É óbvio que a China começou a mostrar, estava mostrando números bons, começou a mostrar números piores, que é a primeira evidência que teve o front load, ou seja, a antecipação das exportações chinesas para os Estados Unidos, e que agora não tem mais. Por exemplo, esse aqui é o PMI, né? Saiu, sei lá, sexta. E saiu bem recente esse número, né? O PMI, só para explicar, é um índice de sentimento que assim, abaixo de 50 é contração, acima de 50 é expansão. E o PMI composto veio 49 em abril, ou seja, retração, contra 50,5 em março. E aí tem um monte de aberturas. Uma delas é específico em relação a novas ordens, new orders, novas ordens de exportação, que foi essa queda aqui, era 49 em março, caiu para 44,7, despencou. Esse 44,7 é o número mais baixo desde dezembro de 22, e se você considerar a variação mensal, é a menor desde o Covid. Ou seja, colapsou a exportação por lá. Que é um pouco daquele gráfico também que eu já mostrei lá no começo do vídeo, dos containers, né? Então, assim, eu tenho certeza que os americanos estão com medo dessa bagunça toda de tarifa, mas dá para dizer que os chineses também estão, né? Todo mundo já sabe o que aconteceu, mas teve um gráfico que eu achei legal, que eu quis trazer para vocês, que é meio de como é que eles reagiram, né? E foi aquele ping-pong, né? Isso aqui é o seguinte, desde de baixo para cima, fevereiro 25, março 25, é primeiro, segundo, terceiro round de abril de tarifa, né? De baixo para cima aqui. Os primeiros, a China respondeu de forma menor, mas não eram aqueles que tinham a ver com fentanil, coisas assim, né? E a China foi calminha naqueles. Mas depois que a guerra começou de fato ali no Liberation Day, com aquela cartolina e tudo, aí exatamente o que os Estados Unidos botou, a China reagiu do exato mesmo tamanho. 34, 50, depois 41, e aqui estamos, por isso que eu falo que não dá ainda para falar se a estratégia do Trump está dando certo ou não. Mas com isso, o que aconteceu? O que foi a primeira coisa que o mercado fez? Revisou para baixo os números de PIB. Né? Eu trouxe aqui em cima os do Morgan Stanley, de JP, Citi, Goldman Sachs. Todos mudaram, todos diminuíram. Né? O Morgan Stanley foi diminuiu menos, 30 bips só em 2025, né? De 4,5 para 4,2. Os outros que reduziram 50 bips, né? De 4,6 para 4,1, 4,7 para 4,2 e tal. E a Goldman já reduziu o de 26 também, né? Para 3,5, que para a China, né? A China crescendo 3,5. Parece pouco, né? É isso. E além disso, teve uma coisa curiosa, né? Teve também aquele gráfico que eu já mostrei da queda dos containers lá, mas teve uma coisa que foi curiosa. A China antecipou a reunião que chama Politburo lá, que é a reunião do governo, né, chinês, e eles vieram um tom que a gente considerou interessante, que foi um tom maduro de reconhecer que existem desafios comerciais e, enfim, né, sobre o que está acontecendo com o mundo, mas eles não vieram com nenhum grande estímulo. O que a gente leu como sendo algo buscando a paz nas guerras tarifárias. Porque assim, se ele viesse com grande estímulo, eu ia ficar mais preocupado que a China ia estar indo para a briga e ele ia estar usando dinheiro para deixar a população lá um pouco mais tranquila. E aí teve um monte de coisa que eles falaram no Politburo, muito mais sobre acelerar as coisas que já foram anunciadas e não colocar coisa nova, mas teve uma curiosidade sobre o que eles não falaram, né? Porque a gente tem que analisar o que eles não falaram também, né? E uma coisa que eles não falaram foi sobre a estabilidade do yuan, da moeda chinesa, como meta. Isso pode não significar nada, né? Mas também pode significar que eles estariam dispostos a desvalorizar a moeda, né? Que é uma resposta em relação à guerra comercial para manter os itens chineses baratos para exportação. Né? Então, vamos ver aí, cena dos próximos capítulos. Mas acho que está longe, está óbvio. Eu vejo muita gente falar: os Estados Unidos é uma democracia que tem que se preocupar, a China não. Eu não acho que é tão óbvio, não. Acho que os dois estão preocupados. Legal.
Outra coisa que eu queria trazer para você é sobre petróleo, porque no último mês eu falei, né, que tinha acabado de ter um anúncio de uma volta em parte dos cortes voluntários da OPEC. E logo depois veio toda essa história do Liberation Day, porque isso muda tudo. Né? No outro eu falei que eu não estava otimista com o petróleo, o petróleo devia estar perto de 70 e a gente tinha 65 no final do ano, mas agora piorou, né? E piorou bem. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Para começar, tinha essa história que eu já tinha falado do corte voluntário de 2,2, que já tinha saído pouco antes do vídeo do mês passado, e que isso não seria inteiro, porque seria compensado por países que estão produzindo acima da cota. Né? e, e, essa foi uma decepção de lá para cá, porque não mudou muito. Vou explicar. Os três países tem mais, mas assim, os três principais países que estão produzindo acima da cota, que deveriam compensar, um é a Rússia, que está até mais alinhado e até cumprindo a cota, mas sei lá se dá para confiar. O outro é o Iraque, que nunca respeitou. Né? E o terceiro é o Cazaquistão, e aqui teve novidade. Tem um crescimento de produção grande lá, que é da Chevron, chama Tengiz, sei lá como é que chama isso, e que ele não vai cortar por causa da OPEC. Né? O próprio governo do Cazaquistão fez uma declaração falando que eles não podem ordenar uma oil major a cortar a produção. Né? E o pior é que já dá para ver, tem um esquema de satélite que vê exportação de petróleo, e quando você olha para. Essa aqui é um gráfico do Morgan Stanley dessa Vortexa, e você vê a exportação aparente de petróleo do Cazaquistão está lá em cima. Foi lá em cima agora. Então, eu não acho que eles estão se importando muito com a história de compensar o que eles produziam acima da cota. E hoje, né, hoje mesmo, saiu um dado oficial do Cazaquistão com produção de 1,77 milhões de barris dia, que é 300 mil acima da cota. Ou seja, não só eles não cortaram, como produziram acima. Isso é ruim para o preço de petróleo, por causa do balanço de oferta e demanda. E com essa situação, meio que rolou uma crise na OPEC, né? Pô, e aí, uma crise de confiança mesmo, né? E aí tem um risco que é a Arábia Saudita tentar disciplinar o grupo, como eles já fizeram em 2014, 2020, sei lá. E a reunião aconteceu agora esse sábado, né? E de fato consolidou uma volta de 411, se sendo bem específico, 411 mil barris dia, que é 3 vezes mais do que o plano inicial de retorno daquele lá que eu falei que era o 2,2 milhões menos o excedente de cotas. Ou seja, aceleraram o ritmo de retorno. E aí ontem, no domingo, começou a surgir notícia, que já foi desmentida, mas começou a surgir notícia que a Arábia Saudita falou, vou disciplinar essa galera ali, que ele também faria o movimento de 3 para 1 ao longo dos próximos 4 meses para voltar o corte voluntário inteiro, se a galera não respeitasse as cotas. Depois, o petróleo chegou a abrir ontem, cair no 5, né? Depois negaram esse boato, mas o clima na OPEC tá esse, assim, é dureza. E isso deixa a gente muito preocupado aqui, cara. A gente tá um pouco preocupado com esse tal desse petróleo aí. Esse aqui é um gráfico que a Bel, nossa analista de commodities aqui fez, aí que mostra um gráfico longo, e ela pegou tipo quedas de 5% como triggers, ela avaliando o que está acontecendo nessas vezes, e aí foi lá, né, tem recessão americana, tem uma crise da OPEC lá de 97, 2001, 2008 obviamente a grande crise, a resposta da OPEC em relação à revolução do shale, que não é o caso agora, né? Mas teve isso aqui que fez o petróleo despencar. Aí teve Covid, aí teve essa reação positiva em relação à crise da Rússia e Ucrânia. O lance é que olhando para essas grandes quedas, assim, dá medo, né? Porque, assim, não é maluquice falar petróleo indo para 40, sei lá. Não é. Que, aliás, o 40 é mais ou menos o break-even da geração de caixa, né? É o da Prio, da PetroRio. Obviamente o lifting cost é muito menor que isso, mas para geração de caixa. Ou seja, tem bastante gordura ainda, estão gerando muito caixa ainda mesmo com esse queda do petróleo, mas não é loucura. Né? Então o que a gente tem tentado fazer aqui é fazer conta, tentar entender como é que por exemplo, como é que um PIB menor afeta a demanda do petróleo, tudo isso aí. Né? Então, por exemplo, até o início da guerra tarifária lá no Liberation Day,
O consenso, olhando para os analistas de petróleo por aí, tal, que a gente monitora bem, tinha mais ou menos um crescimento de 1 milhão de barris dia na demanda de petróleo esse ano. Isso é mais ou menos 1% do tamanho global, né? É um pouco mais do que 100 milhões de barris dia, mas fica por 100 milhões para facilitar a nossa conta. Estão crescendo 1%, que é 1 milhão de barris dia. A gente achava que isso equilibraria a oferta e demanda. Ah, mas agora, primeiro que depois do Liberation Day, o consenso se perdeu, ficou disperso, porque obviamente a incerteza está muito maior, que é o meu ponto inicial lá, do call do What Else. E aí, analisando contas nossas e analisando contas de amigos do Sell-Side, se o PIB global cair 1%, o que pode acontecer tranquilamente, seria uma queda de um pouco mais de 1 milhão de barris dia, 1,2 milhões de barris dia, que botaria o mundo num excesso de oferta de petróleo, ainda mais com essas voltas de produção, e o mercado reagiria com certeza muito rápido de petróleo para baixo. Esse é o mito, tá? É o que a gente vai monitorando aqui. Quais são os riscos para cima no preço do petróleo? São os mesmos que a gente já fala, né? Um é baixo estoque global, que eu até mostrei o gráfico já no passado, não mudou muito pouco. Tem um outro ponto que eu nunca gosto de falar aqui, porque é mais técnico, que é olhando as curvas futuras de petróleo. Tem um negócio chamado time spread, né? Que é a diferença entre futuros diferentes. Mas enfim, o jeito que a gente vê que são os time spreads estáveis, mostra que essa queda até agora, que aconteceu no preço do petróleo, ela é mais financeira do que no mercado físico. Então, assim, ainda não dá para falar que tem excesso de oferta no mercado físico. Óbvio que tem riscos geopolíticos, né? Que pode acontecer a qualquer momento. E a outra coisa também que é preço para cima é a continuação desse movimento que a gente tem visto, eu falo aqui quase todo mês, das sanções, né? As sanções dos Estados Unidos em relação ao petróleo iraniano, que, né, que estão acontecendo e vão continuar. Legal, todo o petróleo é isso, assim, piorou bem, vamos ver. Mas também já caiu bastante, né? Então, só para não colocar em perspectiva. Agora, eu vou falar de Brasil. É curioso como nos últimos meses do vídeo eu tenho muito mais coisa para falar lá de fora do que daqui, né? E tem uma teoria que um monte de gente fala, um deles é aquele assessor do Trump lá, o Steve Bannon, que é o seguinte, tanto a imprensa, quanto o investidor, quanto todo mundo, as pessoas só conseguem prestar atenção em uma coisa por vez. E é por isso que o Trump fica falando de Canadá, seu 51º estado. Ninguém acha isso, nem ele. Mas ele vai fazendo isso para desviar, né, a atenção, né? Sabe o que o mágico faz? Aquela coisa, né? Você tá vendo essa bolinha aqui, ó? Eu vou pegar ela, ó. Né? O sleight of hands, né? Tipo, como é que chama isso? É o truque de mão, que é olha pra cá, né? É o que o mágico faz. O Trump faz isso. E é curioso que até eu mesmo aqui falo, deixa eu escrever de Brasil, pô, né? Parece que tem menos coisa, porque eu tô vendo isso tudo acontecer lá. Mas teve coisa assim. A principal que chama muita atenção é o movimento do juro no Brasil esse mês. É isso aqui. Essa curva em azul mais escura aqui, ó, é como é que estava o juro exatamente quando eu gravei o último vídeo, no dia 1 de abril, um mês atrás. Isso aqui que é, só explicando, né? Que tem 1 dia, 3 meses, 7 meses e tal. De hoje até, por exemplo, aqui 5 anos. Né? O juro de hoje daqui a 5 anos, você pega lá na curva futura na BMF, estava 14,70 mês passado. Hoje tá 13,80, muito menor. Né? A curva inteira, a curva curtinha aqui até aumentou, mas na verdade não aumentou, é porque passou um mês. Né? E ela despenca depois. Né? Isso tudo foi em um mês. Né? Caiu assim 100 bips, né? Um ponto percentual aqui no miolo da curva, indo para um pouco mais longo, mais que 75 bips, mais 0,75%. Isso é bastante, tá, pessoal? E por que isso aqui aconteceu? Dá até para falar aqui alguns motivos, né? Por exemplo, o Focus, né? O IPCA, a expectativa do IPCA pelas entidades que reportam lá no Focus, toda segunda-feira no Banco Central, que eu acho meio olhar para o retrovisor. Anyway, mês passado foi a primeira queda na expectativa de inflação para este ano do Focus, né? A boa notícia e tal. Além disso, isso vale a pena citar, teve uma reunião esse mês, tem sempre essa reunião lá em Washington, do FMI. Aí vai todo mundo lá, tem grandes debates e tal. E a turma do Banco Central Brasileiro, diretores do Banco Central, foram dovish lá, foram lenientes com menores juros. Eu tenho sempre a dificuldade de explicar o que é dovish ou hawkish, alguém me ajuda aí nos comentários, mas os caras foram dovish, ou seja, indicando menores juros. E, aliás, outro feedback dessa reunião do FMI lá é que todo mundo estava perguntando de Brasil, tá, pessoal? Assim, esse meu call do Orelsa aí tá acontecendo mesmo.
Ah, mas na verdade, eu falei do Focus, falei de. Na verdade, eu acho que o principal motivo que fez esse juro colapsar tanto é gringo aplicando. Né? Estrangeiro que acha esse juro bom foi lá e aplicou. Né? Assim como comprou a bolsa. Né? Simples como isso. Né? Mas o que significa, outro jeito de ver, que esse é legal de mostrar, e o que isso significa em relação a reuniões do Copom, né? Porque cai a curva significa menos altas em reuniões do Copom, né? Então hoje o que tem, né, a Selic terminal está em 14,80, ou seja, significa uma alta de 50, que está 44, uma alta de 50 e mais um saldinho para a próxima, que fica aí de risco para chegar por volta dos 14,75 ou um pouquinho mais que isso. Ou seja, é isso, o mercado está achando que é mais uma reunião, mais uma alta, e acabou o nosso ciclo de alta de juros. E logo depois já começa os cortes, né? Ah, ainda aí mais para perto do final do ano. Ah, e lembrando que, aí não sei como é que faria o net disso aqui, mas lembrando que todo ano, desde o final do FHC, que o Brasil cortou juro, a bolsa subiu no ano. Né? Então é isso, acabou, estamos chegando perto do fim do nosso ciclo de alta, isso é uma excelente notícia. Para terminar de Brasil, eu ainda acho que essa alta toda que aconteceu não tem nada a ver com política, tá? Não tem nada a ver com queda de popularidade do presidente, nada disso. Né? Basta ver que não foi só a gente que subiu, tá? Conversando com as pessoas que atendem a locadores estrangeiros, a, 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 a procura por Brasil aumentou. Mas não é só o Brasil não, a procura por Europa cresceu muito, tanto que a bolsa lá está bem. E não foi só a bolsa, tem um pessoal que fala de Ásia e tal. Então, é o call do what else. Eu acho que isso sim que fez a bolsa subir aqui. Não foi queda de popularidade do presidente, não foi maior chance de Tarcísio, não tem nada disso no preço, o que é uma notícia boa, ou seja, ainda teria espaço. E para a gente aqui, tá claro que o governo está com um problema na mão, né? Que é o risco de mais desembarque com a popularidade caindo. Enfim, eu não lembro quando aconteceu, talvez tenha, alguém me ajuda aí. Eu não lembro quando vi pela última vez um político negar um cargo de ministro através de uma carta pública. Assim, isso eu nunca tinha, eu não lembro de ter visto. E agora estourou esse escândalo do INSS aí que não me parece ser algo leve o suficiente para não causar algum dano. Enfim, mas eu acho que isso não tem nada no preço ainda. Vamos ficar só atento aí às consequências disso. Bom, é isso, então a gente segue otimista aqui, falando um pouquinho de mudança da carteira, porque teve bastante, né? Um dos motivos que a gente foi muito bem esse mês foi que a gente vinha trocando posições mais defensivas por algumas que ficaram para trás, coisa de varejo, coisa com um pouco mais de beta. Durante esse mês a gente aumentou este movimento, porque deu certo, né? Porque caiu, né? Teve uma hora que no mês estava caindo lá. A gente comprou, por exemplo, o XP. A gente comprou no Nubank, naquele dia, em 9, então nem lembro exatamente o preço, mas porque caiu pra caramba lá, porque o Nubank negocia lá fora, né? Compramos Banco Inter. Além disso, aí não muito nesse efeito, por outro motivo, a gente comprou Alus. O que a gente zerou? Marco Polo e zeramos Direcional, que é uma posição que eu gosto muito. Eu acho sensacional, espero que dê chance para eu voltar. E a gente reduziu várias posições, reduzimos Cirela, reduzimos Sabesp, reduzimos Iguatemi, reduzimos BTG, mas a gente continua acionista de todas essas. Ih, deu algum pau aí? Não, eu espero que não tenha. Eu vi, deu uma travadinha no vídeo ali. Espero que não tenha qualquer coisa. Eu mudo aqui. Mas a gente continua acionista de todas essas quatro. Então é isso, pessoal. Assim, mesmo abrindo 11 pontos percentuais do índice no mês, a gente ainda acredita que a nossa carteira está muito para trás. Está balanceada, tá legal. A gente ainda tem um pouco de commodity que atrapalhou o mês passado. E segue o jogo. Né? No mês passado, para quem lembra, a gente falou que a gente fez um hedge no Ibovespa. Mas esse hedge acabou que não nos custou nada, porque a gente operou bem. A gente fez alguns delta hedges na queda, operamos o índice para defender a opção, e esses delta hedges deram dinheiro para o fundo equivalente ao prêmio que a gente gastou na proteção. Ou seja, a gente ficou protegido e isso não nos custou nada, foi bom. Mas literalmente hoje a gente começou a montar algumas outras defesas, tá? Um pouco aqui no Brasil, mas um pouco mais no S&P, lá fora também, mas aí, de novo, é hedge, né? Sempre procurando o que a gente acha de hedge barato, provável, né? Porque a cabeça segue exatamente a mesma, otimismo, bolsa muito barata, essa grande mudança do paradigma que é a escola do what else. E é isso, como combinado, eu vou colocar aqui embaixo o link para o vídeo do Ray Dalio. E, gente, muito obrigado pela confiança e até o mês que vem.